वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाख्यजगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Hare. Gaurangaika gatir bhajasitamati Shri Gauradhama sthiti Satsatsaika vitir kusanga virati Dusto vetha niskriti Shri Rupaika rati sanatananati Shri Jivate jostuti Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati. Gauriya Goshtipati. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakura Prabhupada, disse: para servir os pés de lótus do meu Paramahansa Jagadguru, Srila Gaurakshoradasa Babaji Maharaj, eu estou sempre pronto para ir para o inferno com o devido contrato. Eu não tenho nenhuma hesitação a este respeito. Para servir aos pés de lótus do meu Paramahansa Jagadguru, eu estou sempre pronto para ir para o inferno com o devido contrato. Eu não tenho nenhuma hesitação a este respeito. Com frequência, Srila Prabhupada costumava dizer que nossa vida é totalmente dedicada aos pés de lótus de Sadguru, quero dizer, os pés de lótus de Guru Gauranga. Então nós devemos sentir tudo de maneira positiva. Nós devemos sempre sentir tudo de maneira positiva. O que é essa maneira positiva? No Kirtana, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur escreveu: Tomar sevai dukha hai jato seoto param sukh. Tomar sevai dukha hai jato seoto param sukh. Qualquer quantidade de problemas e sofrimentos que vier na minha vida enquanto eu estiver servindo Guru Gauranga, eu posso aceitar eles como algo positivo. Nós devemos aceitar isso com alegria. Qualquer quantidade de problemas, sofrimentos que vierem à nossa vida enquanto estivermos servindo Sadguru Gauranga, nós devemos aceitar com muita alegria. Na verdade, a questão é: aqueles problemas e sofrimentos são sempre bem-vindos na nossa vida. Nós queremos servir ininterruptadamente Guru Gauranga. Nós não queremos ter nenhum intervalo, mas as pessoas em geral querem descansar. Já servimos o bastante, vamos descansar, depois nós podemos pensar se vamos fazer algo ou não vamos fazer. Não é assim. Um verdadeiro sadhu da Gaudiya sempre quer servir ininterruptadamente, não há intervalo. Se houver um intervalo, uma fração de segundo, nessa fração de segundo é mais do que o suficiente para que Maya Devi entre na sua vida e te mate. Não podemos permitir nenhum intervalo. Nesse intervalo, Maya Devi pode entrar e fazer algum problema comigo. Então, um devoto puro da Gaudiya, nós vimos na vida de Guru Padma, Srila Keshava Goswami Maharaj, na vida de Srila Sridhar Goswami Maharaj e também na vida de Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, serviço ininterrupto a Gauranga Mahaprabhu. Essa é a concepção perfeita, o Siddhanta, de um devoto, de um sadhu Gaudiya genuíno. Quando a minha vida é totalmente dedicada aos pés de lótus de Guru Gauranga, então eu não posso reservar nada para mim separadamente. Quando a minha vida é totalmente dedicada, se a minha vida é totalmente dedicada aos pés de lótus de Guru Gauranga, então eu não posso reservar nada para mim separadamente. Eu não posso ter nenhum direito de separar, de ter algum segredo na minha vida. Nós podemos nos lembrar o seguinte ensinamento de Sriman Mahaprabhu. Enquanto vinha pela floresta de Jharkhanda, de alguma maneira,
uma doença severa de pele apareceu no corpo de Srila Sanatana Goswami Pada. Vocês sabem disso muito bem. Ele estava viajando pela floresta de Jharkhanda. De alguma maneira, uma doença severa de pele surgiu no corpo sagrado de Sanatana Goswami Pada. Então ele se abrigou no Bhajana Kutir de Namacharya Haridas Thakur, em Purushottam Dham, para evitar tocar os outros, contaminar os outros. Ele quis ficar separadamente para que não houvesse nenhum problema com relação a essa doença. Mas era o hábito, a rotina de Srimad Mahaprabhu abraçá-lo à força. Todos os dias Mahaprabhu vinha para ter o darshan de Haridas Thakur, para ver Haridas Thakur. E como Sanatana Goswami estava lá, ele costumava abraçá-lo todos os dias. Era um hábito de Srimad Mahaprabhu, abraçá-lo à força. E Sanatana Goswami sempre queria ir embora por conta daquele sangue contaminado, estava tocando o corpo sagrado de Mahaprabhu. Ele estava se sentindo muito triste por causa disso. E certa vez ele desenvolveu um desapego profundo e ele decidiu jogar esse corpo inútil debaixo da roda da carruagem de Jagannatha Deva durante o festival do Ratha Yatra. O Ratha Yatra Festival já estava chegando. Então, o Senhor Supremo, que é onipresente, está presente no coração de todos os seres vivos. Naturalmente, Mahaprabhu sabia dessa decisão de Sanatana Goswami Pada. Então, naturalmente, Srimad Mahaprabhu ficou muito perturbado e Mahaprabhu começou a falar na frente de Sanatana. Ele falou: a sua vida agora é minha propriedade. A sua vida agora é minha propriedade. Você não tem direito de destruir este corpo, Sanatana. Você é 100% inclinado, porque a sua vida foi vendida a mim por meio da sua dedicação plena. Então, como você pode tomar essa decisão? Neste caso, como você pode pensar dessa maneira? O mesmo ensinamento nós podemos ter de Srila Prabhupada. Eu já disse. Para ser franco, eu gostaria de dizer mais e mais claramente de que se você quiser ter os exatos ensinamentos de Srimad Mahaprabhu, então você deve chegar diante de Prabhupada e sua missão. Preste atenção, esse Siddhanta é 100% perfeito. Se qualquer pessoa quiser ter os exatos ensinamentos, exatas orientações de Srimad Mahaprabhu, tal pessoa deve vir diante de Srila Prabhupada e sua missão. Se você quer receber os exatos ensinamentos de Mahaprabhu, você é obrigado a ir diante de Prabhupada e sua missão. Não há outra alternativa. É por isso que você pode se lembrar, Srila Prabhupada com frequência costumava dizer: a Gaudiya Mata é o único caminho para se chegar a Deus. Agora aqueles tolos podem perguntar sobre que serviço Srila Prabhupada fez para o seu Guru Deva. Agora, aquelas pessoas tolas podem se questionar sobre que serviço Srila Prabhupada fez para o seu Guru Deva. Porque argumento, discussão é a única arma deles, por meio da qual eles sempre querem ser bem-sucedidos, mas isso não é possível. Tarka, lógica,
Naso murir yassa matam navinyam dharmasya dattam nitu guhayam mahayano jenu gatu sapantha. Mahayano jenu gatu sapantha. We will have to follow. Nós temos que seguir o nosso Guru Varga 100%. Você tem que seguir, não há outra maneira. Então, Tarka, lógica, interpretação, lógica não pode te conduzir até a verdade absoluta. Nós não podemos ser bem-sucedidos por meio de argumentos da lógica. Mas o argumento é a única arma deles, então eles podem pensar que cozinhar, servir, lavar roupas, etc., todas essas atividades externas são o verdadeiro significado de seva, do serviço de um discípulo. Então, naturalmente, eles ficam muito duvidosos e ansiosos quando não veem que Srila Prabhupada não fez nenhum desses tipos de serviço para o seu Gurudeva. Eles acham que cozinhar para Gurudeva, lavar roupa, que isso é o significado de Guru Seva. Então, naturalmente, eles expressam alguma dúvida, alguma ansiedade, quando eles não podem encontrar na história que Srila Prabhupada nunca fez um desses tipos de serviços para o seu Gurudeva. Eles não podem acreditar. Eles sempre recitam esse sloka. Todos nós recitamos esse sloka, mas eles não conseguem entender o significado do sloka. Na verdade, esse é o principal serviço ao Guru. Qual é esse principal Guru Seva? É implementar os ensinamentos de Mahaprabhu e do Guru Varga neste mundo material, estabelecer todo o Siddhanta Vichara. Estabelecer o Siddhanta Vichara de Shriman Mahaprabhu e do Guru Varga é o principal Guru Seva, Vani Seva. Por meio... Então, Srila Prabhupada fez esse serviço Vani Seva, Guru Seva 100% perfeito. Portanto, embora ele tenha feito esse Vani Seva 100% perfeito, esse é o verdadeiro significado de Guru Seva, mas as pessoas comuns não conseguem entender. As pessoas podem estar em uma grande confusão sobre Guru Seva e Lagu Seva. São esses dois termos, um é Guru Seva e o outro é Lagu Seva. Lagu significa esse serviço barato, serviço a Maya. Então eles estão confusos sobre esses dois termos. Às vezes, a alma condicionada pode entender mal com a diferença entre Guru Seva e Lagu Seva. Por um arranjo externo, elas estão em confusão, achando que algo é Guru Seva quando na verdade é Lagu Seva. Posso dar um exemplo como aqueles Mayavadis, eles fazem Guru Puja com grande entusiasmo, adoração ao Guru com grande entusiasmo. Aqueles Mayavadis estão sempre fazendo Guru Puja com muito mais entusiasmo do que nós, mas o Guru Seva deles, externo, é uma exibição externa de Guru Seva totalmente falsa, porque eles não acreditam em Guru Tattva. Eles nunca acreditam na eternidade de Gurudeva, de Bhagavan. Então, o serviço ao Guru, o Guru Seva deles, que é externo, é inútil. Ele é um serviço hipócrita. Então as pessoas podem estar em grande confusão sobre Guru Seva e Lagu Seva. Na verdade, os Mayavadis, eles fazem Lagu Seva. Ou seja, é Maya Seva. Estão servindo a Maya. Satisfazer Guru Vaishnava é o verdadeiro Seva. O que você quer dizer pelo termo Seva? Seva significa, na verdade, satisfazer Guru Vaishnava Bhagavan.
Esse é o significado de seva. Satisfazer Hari Guru Vaishnava é o significado de seva. Então, não apenas isso, mas eles também podem apontar que Srila Prabhupada violou as 3 principais instruções dadas por seu Gurudev para Paramahansa Jagadguru Srila Gaura Das Babaji Maharaj. Eles acham que Prabhupada não está obedecendo seu Gurudeva. Seu Paramahansa Jagadguru Srila Gaura Das Babaji deu as 3 instruções para Prabhupada. Ele falou: meu Prabhu, meu Senhor, Amar Prabhu, não vá para Kali Brahmanda, para o universo de Kala, ou seja, não vá para Calcutá. Segunda instrução: meu Prabhu, não faça nenhum discípulo. Terceira instrução: Amar Prabhu, não faça nenhuma associação mundana. Tenha cuidado. Não faça nenhuma associação mundana. Srila Prabhupada, com seu poder de discriminação incomparável, quis dar uma resposta perfeita a todas essas questões, porque externamente é visto que ele foi para Calcutá. Externamente foi visto que ele foi para Kali Brahmanda, Calcutá. Também, externamente, foi visto que Prabhupada fez muitos discípulos. E também, externamente, foi visto que ele fez muitos discípulos. Novamente, externamente foi visto que ele estava em associação com materialistas, externamente. Mas Srila Prabhupada deu esse Siddhanta exclusivo na frente de nós. Ele disse: eu nunca fui para Kali Brahmanda, Calcutá. Eu fui para Gaudiya Mata, a missão Gaudiya em Calcutá. A Sri Gaudiya Mata não é uma parte de Kali Brahmanda. Então a Gaudiya Mata não é uma parte de Calcutá, Kali Brahmanda. Antes é Vaikuntha Prandam, é o jardim de Vaikunta, onde eu tenho o privilégio, a oportunidade de cantar as glórias do Senhor Supremo todo o tempo, ininterruptamente. Por isso, eu nunca quis ir para Calcutá. Eu nunca fui para Kali Brahmanda. Também, eu nunca fiz nenhum discípulo. Na verdade, eles não são meus discípulos, todos são meu Guru Varga. Prabhupada costumava dizer: eles vão me ajudar em Guru Vaishnava Seva, eles vão me controlar, me guiar na frente deles. Eu não posso fazer nenhum erro na frente deles, porque eles estão sempre me olhando de muito perto. Então eu nunca fiz nenhum discípulo. Todos são meu Guru Varga. Eu nunca fiz nenhuma associação com materialistas. Nunca quis fazer nenhuma associação com materialistas. Nunca. Não tenho nenhum interesse em fazer nenhuma associação materialista, porque pelo feitiço da associação mais elevada de meu Paramahansa Jagadguru Srila Gaura Das Babaji Maharaj, eu sinto aversão por qualquer associação material. Pela associação mais elevada, pela associação suprema que eu recebi do meu Paramahansa Jagadguru, eu sinto aversão a qualquer associação material. Não tenho nenhum desejo. Eu odeio a associação material. Portanto, também nós podemos lembrar o caso de Ramanujacharya, o grande.
Posso dar este exemplo, mas antes de tudo, eu gostaria de falar sobre este ponto, que realmente foi uma grande revolução na história dos Acharyas Vaishnavas. Realmente foi uma grande revolução na história dos Acharyas Vaishnavas, quando o maior dos Panditas, o maior dos eruditos, Srila Prabhupada, recebeu Diksha de um Gurudeva que não tinha nenhuma educação material. Isso por si só é uma grande revolução. É algo impressionante. Então podemos falar sobre este ponto no devido tempo. E podemos também lembrar que Srila Ramanujacharya recebeu uma instrução estrita de Goshtapurna, de não revelar o segredo de Mantra-raj, um mantra secreto na frente de ninguém. Ele poderia revelar esse mantra. Goshtapurna deu essa restrição estrita para Ramanujacharya, para ele não revelar esse mantra secreto. Sob essa condição, ele deu esse mantra para Ramanujacharya. Mas ainda assim, Ramanujacharya se sentiu obrigado a revelar esse mantra secreto na frente de muitas pessoas de uma vez só. Então, Ramanujacharya revelou o segredo do mantra na frente de muitas pessoas para o benefício eterno delas. Mas quando Srila Goshtapurna ficou sabendo disso, ele falou para Ramanujacharya, você certamente vai para o inferno por ter violado a minha instrução. Eu falei para você não revelar o mistério desse mantra secreto na frente de ninguém, mas você me desobedeceu. Então, Srila Ramanujacharya, com o humor de quem pedisse desculpas, respondeu, falou, Mahashaya, ó grande personalidade, ó Gurudeva, na frente de Goshtapurna, ele disse, com muita humildade ele disse, Oh Mahashaya, se uma alma tão caída quanto eu for para o inferno por ter revelado esse mantra secreto na frente dos outros, para o eterno benefício deles, então que importância tem isso? Que eu vá para o inferno. Naquele momento, Srila Goshtapurna entendeu quão compassivo era o coração de Ramanujacharya e sobre quão grande acharya ele era. Então, estabelecer-se Chaitanya Manobhishta nesse mundo, implementar os ensinamentos de Gauranga e Guru Varga, estabelecer Sri Chaitanya Vani, Siddhanta, o desejo de Chaitanya Mahaprabhu neste mundo, este é a maior modalidade de Guru Seva. É por isso que Srila Paramahansa Acharya, Srila Gorakshor Datta de Maharaj, estava sempre feliz com ele. Ele estava sempre satisfeito com Srila Prabhupada. Externamente, você não pode... Externamente, Srila Prabhupada não estava com ele. Ninguém podia ver que Srila Gorakshor Datta de Maharaj estava lá na frente de Prabhupada, ou Prabhupada estava na frente de Gorakshor Datta de Maharaj fazendo algum serviço físico. Isso não era visível. A maioria das pessoas, aquelas pessoas tolas, não entendem qual o significado de Sangha. Qual o significado de Sangha? Sangha mental, associação mental também é importante.
Então, ficar com Guru Vaishnava, tenha cuidado, esse é um Siddhanta muito fundamental. Ficar com Guru Vaishnava significa ficar com o Achara Acharana, a conduta e o Siddhanta deles. Tenha cuidado com isso. Ficar com Guru Vaishnava e Bhagavan significa ficar com a conduta, Siddhanta Vichar deles. Esse é o verdadeiro significado de Sangha. Se alguém for demandar, eu estou na Chaitanya Mata, onde você está ficando? É uma grande tolice. Na verdade, eu posso prometer, tocando Gita ou Bhagavatam, que eu estou ficando na Chaitanya Mata todo o tempo. Quem pode negar este Siddhanta? Todo o tempo eu estou ficando na Chaitanya Mata, porque eu quero seguir toda a etiqueta, os Siddhantas de Prabhupada todo o tempo, cada fração de segundo. Talvez eu seja fraco, mas eu estou dando tudo de mim. Isso eu posso dizer. Então, ficar com Guru Vaishnava significa ficar com Acharya Charan Siddhanta, mas a maioria das pessoas, todas elas fazem esse erro, porque elas acham que Prabhupada não estava cozinhando, lavando as roupas de Babaji Maharaj. Então, que tipo de serviço Srila Prabhupada fez para seu Gurudeva? Se qualquer pessoa fosse se aproximar, se qualquer pessoa se aproximasse de Srila Gaurakishora Das Babaji Maharaj para falar algo contra Srila Prabhupada, então ele usualmente dava uma resposta apropriada para a pessoa que vinha criticar Prabhupada. Srila Gaurakishora Das Babaji Maharaj costumava dizer: você não gosta que Srila Bimala Prasada está mostrando o caminho exato de Shuddha Bhakti? Você não gosta disso? Você é tão invejoso assim, é? Você não gosta que Bimala Prasada está mostrando o caminho exato da devoção pura? Você não gosta disso? Essa era a resposta estrita dele na frente daqueles que vinham com alguma reclamação contra Srila Prabhupada. Srila Paramahansa Babaji Maharaj sempre costumava chamá-lo de Amar Prabhu, ó meu Prabhu, meu Senhor. Srila Paramahansa Babaji Maharaj sempre costumava chamar Srila Prabhupada como meu Prabhu, Amar Prabhu. Não apenas isso, mas também de coração, Srila Gaurakishora Das Babaji Maharaj costumava pensar que ele é meu guru, não um discípulo. Eu posso dar 1 ou 2 exemplos, então vocês podem perceber este ponto, na verdade. Muito tempo atrás, houve um convite de Ranicharan. Prabhupada recebeu esse convite Ranicharan em Kulia, do outro lado do Ganges. Recebeu esse convite para falar Harikatha. Então ele pensou, falar Harikatha é algo bom, então sem problemas. Srila Prabhupada foi até lá e depois de Vandana, da glorificação, ele começou a falar um Harikatha surpreendente, Harikatha excepcional. Enquanto ele estava falando Harikatha, ele começou a glorificar o caráter, a lila, a prakita, as lilas transcendentais de Srila Babaji Maharaj, e de repente Prabhupada percebeu que Srila Gaurakishora Das Babaji Maharaj, meu Paramahansa Gurudeva, estava sentado no meio da audiência para ouvir o Harikatha coberto com um cobertor. Naquele momento que Srila Gaurakishora Das Babaji Maharaj escutou glorificações a ele próprio, ele saiu daquele local imediatamente. Srila Prabhupada ficou surpreso ao ver o meu Guru Padma Paramahansa Shrestha está sentado no meio da audiência para ouvir meu Harikatha. Ele acha que eu sou o guru dele. E realmente, esse é o Siddhanta de Srila Prabhupada. Muitas vezes ele costumava dizer que um Paramahansa Acharya
nunca pensa que os outros são meus discípulos. Srila Prabhupada costumava dizer com frequência que eles são todos meus gurus, não meus discípulos. Um Sadguru, um guru genuíno, um Paramahansa Guru, ele nunca pensa que os outros são meus discípulos. Eles nunca querem fazer nenhum discípulo. Esse é o sintoma de um Paramahansa Guru. Esse é o principal sintoma. Eles nunca querem fazer nenhum discípulo. Eles querem se apresentar de uma maneira muito humilde. Se eu quiser me expressar como um guru na frente dos discípulos, e aí eles vão comer o tista, os remanentes da minha prachada, eu não posso permitir isso. Esse era o desejo de Gorakshor Dasji Maharaj. Srila Prabhupada nunca permitiam isso. Às vezes, Srila Gorakshor Dasji Maharaj costumava entrar no banheiro público para cantar Harinam em paz, para evitar aquelas pessoas materialistas. Essa era a prática comum de Paramahansa Babaji Maharaj, o procedimento, como enganar os materialistas, para evitar os materialistas de alguma maneira. Às vezes, ele costumava entrar no banheiro público para cantar Harinam em paz, evitar a perturbação das pessoas materialistas. Srila Prabhupada contou: esse era o humor do meu Paramahansa Gurudev. Paramahansa Gurudev é o exemplo vivo do Trinadapi-bhava, da humildade extrema. Eu posso explicar uma discussão detalhada. Agora eu estou apenas tocando. Srila Prabhupada costumava dizer que meu Guru Padma era o exemplo vivo desse sloka Trinadapi. Ele entrou nesse banheiro público para provar que as pessoas materialistas podem vir facilmente e podem podem urinar e fazer cocô na minha cabeça. Eles podem fazer esse tipo de operação e eu posso aumentar a minha humildade. Então, um dia, quando Srila Prabhupada, Bimala Prachada Saraswati, foi encontrá-lo para prestar Dandavat aos pés de lótus, Prabhupada foi para Ranichara, do outro lado do Navadvip, em Kulia, Navadvip. Então, Prabhupada viu que Babaji Maharaj estava fazendo aquela mesma lila dentro do banheiro. Então, Srila Prabhupada começou a chamar de maneira muito humilde. Srila Prabhupada sabia o humor de Srila Gorakshor Dasji Maharaj para Paramahansa Gurudeva. Então ele começou a chamá-lo com muita humildade. Babaji Maharaj, Babaji Maharaj, here I am your servant. Aqui estou, o seu servo, Bimala Prachada. Por favor, me dê o seu darshana. Por favor, não tente me enganar, não tente me privar da sua misericórdia. Eu sou o seu servo, Bimala Prachada. Depois de um certo tempo, quando Prabhupada falou isso repetidamente, então Srila Babaji Maharaj saiu na frente dele, rindo, e começou a falar: "Oh, meu Prabhu, é você? Sente-se, sente-se na minha frente aqui, por favor." Então, depois disso, Srila Babaji Maharaj
começou a falar: eu gostaria de ouvir algum verso do Srimad Bhagavatam de você. Você poderia, por favor, recitar alguns versos do Srimad Bhagavatam? Depois de ouvir alguns slokas maravilhosos do Srimad Bhagavatam, falados por Srila Prabhupada, ele ficou muito interessado em ouvir alguma explicação daqueles slokas de Prabhupada. Amar Prabhu, ó meu Prabhu, você poderia explicar o significado desses slokas? Seria muito bom. Então, de acordo com o conselho, quer dizer, de acordo com a instrução de Srila Babaji Maharaj, Srila Prabhupada começou a explicar de maneira muito precisa, explicando o significado daqueles slokas. E Srila Babaji Maharaj ficou muito feliz, E Srila Babaji Maharaj estava tão feliz que ele começou a dar as partículas dos seus próprios pés de lótus e colocar na cabeça de Srila Prabhupada. Ele começou a dar, uma por uma, as partículas dos seus pés de lótus na cabeça de Srila Prabhupada. E foi dando uma após a outra, kripa, kripa, kripa. Não podemos nem imaginar, enquanto uma dessas partículas de poeira é a coisa mais rara de se conseguir. Essa foi a misericórdia imotivada de Srila Babaji Maharaj sobre Srila Prabhupada. Então, como nós podemos dizer que Srila Prabhupada não fez Guru Seva com perfeição? Como podemos dizer? Nós devemos entender o que é Guru Seva, o que é Lago Seva. Ter a total satisfação de Guru Vaishnava é o verdadeiro significado de Guru Seva. Obter a total, tentar obter a total satisfação de Guru Vaishnava Bhagavan é o verdadeiro significado de Seva. Nós esquecemos esse segredo. Nós esquecemos este segredo e é por isso que estamos sempre prontos para nos projetar como grandes servos do Guru. Nós esquecemos este segredo, esse Siddhanta secreto. E é por isso que nós estamos sempre tentando nos projetar como grandes servos do Guru. Depois de ouvir esses slokas excelentes de Srila Prabhupada, do Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada, he was very much interested to hear some explanation of the slokas from Srila Prabhupada. So accordingly, as per the desire of Srila Babaji Maharaj, he started explaining. Srila Prabhupada começou a explicar o significado daqueles slokas de maneira muito precisa, e Srila Babaji Maharaj ficou muito feliz ao ouvir a explicação daqueles slokas, e ele ficou tão feliz, que começou a dar todas as partículas de poeira dos seus próprios pés de lótus na cabeça de Srila Prabhupada. Começou a dar todas as partículas de poeira do seu próprio pé na cabeça de Srila Prabhupada. Veja só, não podemos nem imaginar, enquanto uma dessas partículas de lótus é a coisa mais rara que nós podemos obter. Também podemos nos lembrar do pedido de Uddhavaji Maharaj. Podemos nos lembrar
este sloka. Então, como podemos dizer que Srila Prabhupada não fez nenhum Guru Seva? O que você quer dizer com isso? Obter a total satisfação de Guru Vaishnava é o verdadeiro significado de Seva. Buscar a total satisfação de Guru Vaishnava é o verdadeiro significado de Seva. Nós esquecemos esse segredo, nós somos tão tolos, nós estamos olhando tudo com um olhar materialista, nós analisamos tudo com esse olhar materialista e esquecemos este segredo do bhajan. É por isso que estamos sempre prontos para nos projetar como grandes servos do Guru, para desfrutar de toda a Labha Puja Pratista que vem relacionada a isso. Não apenas isso, mas também nós sempre queremos provar que eu tenho uma intimidade com esse Babaji Maharaj ou com esse Guru Vaishnava importante. Não apenas isso, nós estamos sempre prontos para receber para tomar essa vantagem indevida deste relacionamento falso com o Guru Vaishnava. Estamos sempre prontos para tomar essa vantagem indevida do nosso relacionamento falso com Guru Vaishnava. Essa é a tragédia principal. Na verdade, Srila Prabhupada costumava dizer que algumas pessoas inúteis estavam sempre em torno de Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj. Pessoas inúteis sempre costumavam ficar ali em volta de Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj. Srila Prabhupada costumava dizer que Srila Paramahansa Babaji Maharaj nunca expulsava eles externamente. Srila Babaji Maharaj também nunca os aceitou de coração. Nunca Babaji Maharaj os aceitou de coração. Mas eles sempre queriam provar que nós somos muito íntimos desse Paramahansa Babaji Maharaj. Esse é o humor deles. Eles sempre queriam tirar uma vantagem indevida do relacionamento falso deles com Babaji Maharaj. Nós sabemos, neste mundo material, qualquer empresa pode vender suas próprias ações para outra companhia, para outra empresa. Neste mundo material, nós vemos essa experiência. Qualquer empresa pode vender próprias ações para outra empresa. E essas ações talvez custem milhões de rúpias. Mas aqui nós podemos coletar esse benefício, ou seja, essa vantagem indevida. Nós podemos coletar esse benefício simplesmente aplicando uma mentalidade política. Isso nós podemos tentar fazer, mas na verdade nós não podemos ser bem-sucedidos. Externamente, somos bem-sucedidos, mas nunca seremos bem-sucedidos internamente dessa maneira. Então, para coletar esse tipo de benefício, essa vantagem indevida de Guru Vaishnava, usando essa mentalidade política, obtém essa vantagem do Vaishnava. Alguns pretensos discípulos ou devotos, eles queriam obter esse benefício de Srila Prabhupada. Alguns pretensos discípulos ou devotos sempre queriam utilizar esses benefícios da reputação de Srila Prabhupada com muita estratégia. São assim como corvos, ou até alguns são como os urubus. Urubus são criaturas muito pacientes. Alguns deles são como corvos e outros são como
urubus. Um corvo está sempre ocupado coletando coisas imundas. Um corvo está sempre ocupado coletando aquelas coisas sujas, considerando-as como coisas muito essenciais. Srila Raghunatha Das Goswami Pad, ele escreveu para nos dar Raghunatha Das Babaji Maharaj escreveu Pratisthashadrishta. O desejo de reconhecimento é o maior chute de Mayadevi. Ninguém pode ficar livre de Pratisthasha, ou seja, o desejo de reconhecimento é algo muito perigoso. É praticamente impossível. Pratisthasa. Ficar livre desse desejo por reconhecimento é quase impossível. É por isso que Raghunatha Das Goswami diz: Pratisthasha é como uma moça de casta baixa. Ele está fazendo essa comparação, Raghunatha Das Goswami. O desejo de reconhecimento é como uma mulher de casta baixa sempre dançando no meu coração. Sempre eu tenho essa associação. Às vezes, algum sadhaka, algum praticante espiritual pode ir além de Kamini Kanchana, mas Pratishta é o último chute de Mayadevi. É por isso que quem é Vaishnava, Vaishnava que Prabhupada quis dar esta resposta, boa resposta. Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini Charyache Jare Seito Vaishnava. Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini Charyache Jare Seito Vaishnava. Who is Vaishnava? Quem é um Vaishnava? Kanaka Kamini and Pratishtha Bhagini, if gone all totally. Se Kanaka Kamini e Pratishtha Bhagini forem embora da vida de um sadhaka, essa pessoa é um Vaishnava. Do contrário, é praticamente impossível se tornar um Vaishnava. Então, talvez a gente vê alguns devotos, eles estão fazendo perguntas em frente a mim diretamente. Eu peço a eles que não me perguntem diretamente dessa maneira, falando sobre esse Maharaj, aquele Maharaj. Não falem dessa maneira, porque eu não tenho nenhuma intenção de criticar ninguém. Simplesmente, o meu dever é apresentar o Siddhanta. Depois de ouvir todos esses Siddhantas perfeitos, vocês têm que decidir. Não coloque o nome de nenhum Maharaj. O que Babaji Maharaj queria falar sobre esse ou aquele Maharaj, eu não vou responder, porque é algo muito perigoso. Somente eu diria, você deve ouvir Harikatha, tente entender o que eu quero dizer. Eu quero dizer, aqueles que já deixaram Prabhupada, que cometeram aparada, ofensa, diretamente ou indiretamente, eu já disse várias vezes, se alguém ficar junto com aquele grupo, eles também são aparados, também são ofensores, porque simplesmente há um ditado em Bengali quem está cometendo ofensas ou pecados, ele tem tanta responsabilidade quanto aquelas que estão o apoiando. Então não tente fazer essas perguntas dessa maneira nua. Vocês devem entender. Então, quando eu já disse que tais pessoas abandonaram Prabhupada, alguns abandonaram diretamente, outros indiretamente, então vocês devem ter o seu cérebro, que se qualquer Maharaj manter uma conexão com eles,
Se você vê que um Maharaj está lá com aquele grupo, então você deve saber que certamente ele vai perder o bhajana dele. Então, eu não posso responder dessa maneira direta. Você deve entender. Este verso, Kanaka Kamini Pratishta Bhagini, é o único Siddhanta por meio do qual você pode entender quem é um Vaishnava e quem não é um Vaishnava. Outro ponto eu gostaria de dizer, Pratisthasha, quer dizer, desejo de reconhecimento. Talvez algum acharya tenha começado a sua vida de bhajana muito bem, mas nós temos incontáveis exemplos daqueles que só foram a metade do caminho. E quando chegou o reconhecimento, a fama, o humor deles mudou, eles caíram. Então, um acharya é eleito por alguém ou por algum grupo, isso não significa que ele é um acharya perfeita. Ele tem que fazer o bhajana perfeitamente. E ele tem que passar no exame, eles têm que viver de acordo com o Shastra. O que fazer, o que não fazer, todas as nossas decisões têm que ter o suporte dos Shastras. Se você quiser fazer caprichosamente, se você quiser fazer da sua mente o seu diretor, se você quiser fazer da sua mente material o seu diretor, você vai seguir a sua mente material. Neste caso, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Você pode viver sua vida do jeito que quiser. Não precisa ouvir Harikatha. Eu não tenho interesse nenhum nisso. Então, esse é um ponto muito sensível. Não é algo que você vai entender da noite para o dia. Você tem que fazer bhajana por muitos anos, com muita sinceridade. Você tem que desfrutar de toda a kripa de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Gauraksha Das Baba, todos os Guru Vargas. O primeiro ponto é que realmente é muito perigoso que as pessoas comuns não conseguem entender a linguagem de Srila Prabhupada, não conseguem entender o Siddhanta de Srila Prabhupada. Então, naturalmente, alguns supostos acharyas começaram a mudar o Siddhanta de Prabhupada. Quiseram mudar o Siddhanta, quiseram apresentar de maneira bem fácil, mas tenha cuidado. Quando eu for traduzir qualquer ensinamento de Srila Prabhupada, eu não tenho direito de mudar nenhuma vírgula, nenhum ponto, nada. Isso é algo muito importante. Se eu for escrever algo que Srila Prabhupada ditou, se eu for mudar um ponto e vírgula, alguma coisa eu for mudar, apóstrofe, isso é um grande problema, é uma grande ofensa. É por isso que nós ouvimos do nosso Guru Varga, quando nós formos fazer kirtanas do Guru Varga, ou seja, Bhaktivinoda Thakur, ou Lochana Das Thakur, ou Narottama Thakur, é a instrução do Guru Varga para não mudar nenhuma vírgula, uma pausa, nada. Um hífen. Não temos o direito de mudar. Da maneira que você tem que cantar. Porque quanto sangue, quanto suor, quantas lágrimas estão envolvidas por trás desses escritos. Depois disso, nós podemos cantar com muita facilidade. É fácil cantar para nós. Pasane kutibo matha onolepo shivo. Para nós é muito fácil cantar, mas quanto sangue, quantas lágrimas estão envolvidas nessas escrituras. Nós temos que compreender isso. Antes de cantar qualquer kirtana, sempre você terá que sentir o humor do Guru Vaishnava. Do contrário, nosso kirtana é inútil. Então você pode ver alguns acharyas, novos acharyas, pretensos acharyas, estão sempre tentando mudar os escritos de Prabhupada ou apresentar de maneira fácil, fazer que seja fácil. Antes da prova, durante todo o ano,
você não está estudando. E aí, antes da prova, você fica muito ansioso, chama o diretor da escola e pede o gabarito. Então, com 7 dias, você decora o gabarito e quer passar na prova. Ok. Esse tipo de prova não é bom para você. Isso não é bom. Então eu não sou um Sahajiya. Eu não posso aprovar esse método Sahajiya. Então eu peço que vocês coloquem energia dia e noite no seu bhajana. Eu não posso permitir nenhum meio termo com Maya Devi. Você pode abandonar o meu Harikatha, você não precisa ouvir. Eu não posso fazer nenhum meio termo com Maya Devi. Prabhupada diz, não podemos esperar que Bhagavan venha misturado com Maya. Ou Bhagavan venha, mas com uma mistura de Maya. Eu não quero te aceitar puro. Isso não é aceitável. Isso não pode acontecer. Não há como ter esse meio termo. Então, Raghunatha Das Goswami Maharaj falou, Prabhupada escreveu, também nós podemos ver algum acharya que no meio do caminho ele se caiu, não? Então é o seu dever ouvir Harikatha, ver os Siddhantas e descobrir o humor e todas as respostas, não diretamente que você vai receber. Então, para apresentar o exato Siddhanta na frente dos Siddhantas, esse é o meu único dever. Também, externamente, nós podemos ver que um urubu, ele pode voar no plano mais alto do céu. Externamente, nós podemos ver que um urubu, ele está voando no local mais alto possível do céu para provar que eu sou muito elevado. Eu sou muito elevado, veja. Mas qual é a atenção final daquela criatura suja, o urubu? Ela está vendo um corpo apodrecido e morto de algum animal, um pássaro ou um ser humano. Ele está voando bem alto. Está voando bem alto, mas está com aquela tensão afiada. Onde está aquele corpo morto? Onde está aquele corpo apodrecido? Essa é a condição atual dessa sociedade espiritual moderna. Nós sentimos muito ao ouvir essas palavras não usuais. No presente estamos ouvindo, mas no passado nunca ouvi coisas assim. Eu fico muito chateado e surpreso ao ouvir tais comentários incomuns, como um sado aristocrata, sado pobre. Sado aristocrata? Sim, ele é um sado muito aristocrata, ou um sado muito pobre, etc. Quando Prahlada Maharaj, muito estrategicamente, com muito cuidado, foi glorificar o Pratistakami, Hiranyakashipu, na frente de Hiranyakashipu, Prahlada Maharaj quis glorificar o nome dele de certa maneira que todos os sadhus eles podem desfrutar. Prahlada Maharaj muito esperto, porque um Vaishnava é sempre muito esperto. Então, quando Srila Prahlada Maharaj ele foi muito esperto ao apresentar as glórias de Hiranyakashipu, que esperava por reconhecimento, da seguinte maneira: como Prahlada Maharaj glorificou a posição
daquele mendigo de reconhecimento Hiranyakashipu. Tatsadu mannehi asura varja dehinam sada samudvigno dhiya sadgruhat itvatvapatam giham andakupam vanam gata yad harimasrahit tatsadu mannehi asura varja dehinam. You try to remember what I mean to say. Tente se lembrar o que eu estou dizendo. This first line I like to discuss. Esta primeira linha eu quero falar. In front of Hiranyakashipu, na frente de Hiranyakashipu, Prahlada Maharaj falou. Prahlada Maharaj diz: excellent facility to leave this material world and go to forest. Eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer é deixar a cidade, ir para uma floresta e se abrigar aos pés de lótus do Senhor Supremo, porque esse mundo material está sempre pegando fogo. Para mim, esse é o benefício supremo. Para aqueles que estão sofrendo neste mundo material, eles devem ir para a floresta. Floresta significa sadhusanga. Eu já expliquei isso muitas vezes antes. Não tenho tempo agora. Quando Prahlada Maharaj estava glorificando aquele mendigo de reconhecimento, Hiranyakashipu, então aquele rei ficou muito satisfeito ao ouvir. A maior distinção, honra, né, que Prahlada Maharaj deu para ele. Mas ele não pôde entender quão deplorável era aquele título. Mas o rei Hiranyakashipu não conseguiu entender, ele era tão tolo que não pôde compreender quão deplorável era aquele título, porque Asura Varjan significa o maior dos asuras, o maior dos demônios. Asura Varjan significa você é o pior dos demônios, você é o mais caído. Então, Asura Varja significa o pior dos asuras, o maior dos demônios. Ele não chamou de pai. Prahlada Maharaj não falou meu pai. Ele falou Asura Varja. Similarmente, esse título aristocrata, quando é aplicado para um sadhu, alguém pode aplicar. Isso é algo muito doloroso. Se algum sadhu fica muito feliz ao ouvir, eu estou indo na América, na Rússia, eu sou muito rico, então naturalmente as pessoas vão me respeitar. Não, não é assim. O seu dinheiro pode te dar respeito, mas respeito externo. Desde o coração, ninguém vai te respeitar dessa maneira. Para receber verdadeiro respeito, você terá que fazer bhajana perfeitamente. Mostrar o seu idealismo não é uma brincadeira. Similarmente, esse título aristocrata, quando é aplicado para um sadhu, ele pode sentir que isso é muito bom, mas isso é algo muito doloroso, porque todos os sadhus gaudias genuínos são nishkinchan, desde o coração. Eu já disse o caso de Srila Prabhupada. Prabhupada diz: dia e noite os nossos brahmacharis, eles estão colocando energia dia e noite, coletando esmolas, madhukuri, bhiksha, todo o tempo. E nenhum centavo de tudo que é coletado nós não vamos usar da maneira inapropriada. Nós vamos usar tudo para Guru Gauranga Seva. Preste atenção, isso é chamado de Nishkinchan Bhav. Eu já disse, vocês podem se lembrar. Prabhupada declarou abertamente que eu não vou depositar nenhum dinheiro para vocês todos para que vocês possam ter a oportunidade de viver nessa missão com muita tranquilidade. Não, eu não vou depositar nenhuma grande quantia de dinheiro. Então, Srila Prabhupada sempre costumava dizer que eu sou Nishkinchan. Eu não tenho nenhuma posse material. Realmente, mesmo depois
de estabelecer 64 matas, 64 templos, ele costumava dizer, eu sou Nishkinchana. Por que eles ficam bravos com esse Nishkinchansado como eu? Que erro eu cometi? Por que eles são tão cruéis comigo? Eu sou apenas um Nishkinchansado, eu não tenho nada, nenhum problema com ninguém. Também, Bhagavan Sri Krishna costumava dizer, você pode se lembrar, estou mostrando tudo a favor desse Siddhanta, dessa concepção. Mesmo na frente de Rukmini Devi, em Dwaraka, Bhagavan Sri Krishna quis dizer, eu mesmo sou Nishkinchan. Ó Devi, eu mesmo sou Nishkinchan. E aqueles sadhus Nishkinchan, eles também me amam de coração. Esse é o sistema. Krishna Bhagavan está dizendo. Por quê? E Sriman Mahaprabhu também sempre costumava se identificar como um Nishkinchan. Nem um centavo você vai ver com Mahaprabhu na lila inteira dele. Todos os passatempos de Mahaprabhu. De onde vocês estão aprendendo Gaudiya Siddhanta, eu não sei. De qual fonte vocês estão aprendendo, eu até duvido. Tenho certas dúvidas. Então, Prabhupada costumava falar repetidamente, ele falava, você deve buscar a fonte exata. Você deve buscar a fonte exata de onde você possa ouvir o Gaudiya Siddhanta exato de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur. Você deve buscar esse Siddhanta exato para você ouvir. Você tem que buscar essa fonte apropriada, onde você tem esse privilégio de ouvir o Siddhanta intacto. Nós não queremos seguir o sistema da maioria. Nós não queremos seguir o sistema da maioria. Eu já disse algum tempo antes que alguns devotos, pretensos devotos, a maioria deles estão dizendo que a linguagem de Prabhupada é muito difícil, o Siddhanta de Prabhupada é muito difícil, a gente não consegue entender. Eles falam que, comparativamente, a linguagem de Bhaktivinoda Thakur é muito fácil, realmente. Se eu puder fazer uma pergunta do escrito de Bhaktivinoda Thakur, então, quando Srila Prahlada Maharaj estava honrando Hiranyakashipu, quando Prahlada Maharaj estava falando dessa maneira, Hiranyakashipu ficou muito satisfeito ao receber esse tipo de honra, dignidade material. Mas Asura Varja, Prahlada Maharaj falou dessa maneira, mas o rei Hiranyakashipu não pôde entender quão deplorável era a condição dele. O significado desse título ele não pôde entender. Asura Varja significa o pior de todos os demônios. Asura Varja significa o pior dos asuras, ou seja, a condição é a pior possível, muito ruim. Similarmente, esse título, aristocrata, quando aplicado a um sado, é algo muito doloroso. Eles podem pensar que é muito bom, mas na verdade, sado aristocrata, quando esse título aristocrata é aplicado para um sadhu, então esse sadhu pode pensar que é muito bom, mas na verdade é algo muito doloroso. Porque todos os sadhus Gaudiya genuínos, eles são Nishkinchan de coração. Todos são Nishkinchan de coração. Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Gorakshadasa Goswami Maharaj, Srila Prabhupada, Jagannatha Das Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Keshava Goswami Maharaj, Siddha Goswami Maharaj, todos são Nishkinchan. Porque todos os sadhus Gaudiya genuínos são Nishkinchan de coração.
Então, Srila Prabhupada costumava dizer, eu sou Nishkinchana. Mesmo depois de estabelecer 64 matas, ainda, Srila Prabhupada costumava dizer, eu sou Nishkinchana. Às vezes, Prabhupada costumava dizer, por que eles ficam tão bravos comigo? Eu sou, na verdade, um sadhu, Nishkinchana sadhu. O que eu fiz de errado para eles? Então esse é o humor do nosso Gaudiya Guru Varga, Raganuga Guru Varga. Também nós podemos ver que até mesmo Bhagavan Sri Krishna sempre pensa que eu sou Nishkinchana. Não apenas isso, mas na frente de Rukmini Devi, Bhagavan Sri Krishna disse, eu sou Nishkinchana. Eu mesmo sou Nishkinchana, e aqueles sadhus Nishkinchana também me amam muito. Esse é o amor mútuo que nós temos uns pelos outros. Então, também Srila Mahaprabhu se identificava como um Nishkinchana sadhu. Em toda a vida, toda a lila de Mahaprabhu, você não vai ver um centavo na mão dele. Mahaprabhu, na Sannyasi Lila também, sem nenhum centavo. Mahaprabhu nunca tocou nenhum centavo, nenhum penny. E Prabhupada também, mesmo depois de estabelecer 64 matas em todo o mundo, Srila Prabhupada sempre se identificava como Nishkinchana. Quem é Nishkinchana? Como nós podemos entender que Krishna é Nishkinchana, Gaurakshodata Swamiji Maharaj, Srila Prabhupada e Kesha Goswami Maharaj são Nishkinchana? Como podemos entender que eles são Nishkinchana? Qual o significado? Nishkinchana significa quem é um Nishkinchana e como. Se um sadhu puder sentir de coração que os pés de lótus de Hari, os pés de lótus de Krishna são o único abrigo e propriedade deles, nada mais, então ele certamente é Nishkinchana. Quando um sadhu pode sentir de coração que apenas, tão e somente os pés de lótus de Hari são meu abrigo e minha única propriedade, meu único abrigo e propriedade, não tenho nenhum outro. Então, certamente essa personalidade é Nishkinchana. Mas quando Bhagavan Sri Krishna, o Senhor Supremo Onipresente, ele está falando que ele é Nishkinchana, como nós podemos acreditar nisso? Sim, nós temos que acreditar. Nós devemos entender por que Bhagavan Sri Krishna está dizendo. Nós devemos entender isso sob a orientação de Paramahansa Guru Varga. Nós devemos entender que a única propriedade de Sri Krishna são os pés de lótus de Shri Radha Charan. Nós devemos entender este segredo, que a única propriedade de Bhagavan Sri Krishna é Shri Radha Charan, os pés de lótus de Shri Radha. Nada mais. Essa é a excelência incomparável aqui nesse Siddhanta. Quando Bhagavan Sri Krishna Gopal vai massagear os pés de lótus de Balaji Maharaj, quando nós vemos na Lila de Vrindavana, nós vemos na Lila de Vrindavana que Bhagavan Sri Krishna, Gopal, vai massagear os pés de lótus de Balaji Maharaj, Baladev. Externamente, a gente vê que Krishna está servindo Baladeva, mas não é esse o fato. Na verdade, esse é o serviço de Balaram a Krishna. Por quê? Balaramji queria satisfazer Krishna a todo momento. Ele nunca quer interferir com seus próprios desejos.
Então, quando Krishna está massageando os pés de lótus de Balaji Maharaj, isso se torna um serviço exclusivo de Balaji Maharaj para Krishna. Porque a única atenção de Balaji Maharaj é satisfazer Krishna, de alguma forma, sempre de maneira muito favorável. Talvez isso pode ser feito pelo procedimento de receber um serviço de Krishna. Se Balaji Maharaj vai receber algum serviço de Krishna e Krishna fica muito feliz, então Balaji Maharaj também está feliz. O único dever, a única natureza ou inclinação de Balaji Maharaj é buscar a satisfação de Sri Krishna. O segredo de Raga Bhajana está repousando neste fato. Srila Prabhupada com frequência dizia: Srila Prabhupada Srila Prabhupada quis dar este ensinamento. Srila Prabhupada quis nos dar este ensinamento fundamental repetidamente por meio de Yukta Vairagya. Em toda a sua vida, Srila Prabhupada quis nos dar esse tipo de exemplo sobre o que é Yukta Vairagya. Encontrar a maneira pela qual nós podemos satisfazer o Senhor Supremo, Guru Gauranga Gandharvika. Esse é o único dever. Então, Srila Prabhupada sempre quis nos ensinar este ponto fundamental. E qual é este ponto fundamental? Yukta Vairagya. A renúncia apropriada. Buscar a total satisfação de Krishna é o único caminho do Raga Bhajana. Se eu precisar ir para o inferno para isso, ainda assim está tudo certo. Se eu tiver que ir para o inferno para a total satisfação de Krishna, ainda assim está ok. Para buscar a total satisfação de Krishna, se eu precisar ir para o inferno, ainda assim isso está ok. Não há problema nenhum. Isso é Raga Bhajana. Nós sabemos como todo o universo rejeitou a proposta de Narad Maharaj quando Narad Maharaj estava buscando algum devoto que estivesse pronto para dar uma partícula de poeira dos seus próprios pés de lótus para que Narad Maharaj pudesse voltar para Krishna e aplicar essa partícula de poeira na cabeça de Sri Krishna para dá-lo como um remédio para aquela grande dor de cabeça que ele estava sentindo. Então nós sabemos essa história de como todo o universo rejeitou a proposta de Narad Maharaj quando ele estava buscando uma partícula de poeira dos pés de lótus de um devoto para a recuperação de Krishna daquela dor de cabeça severa. Todos rejeitaram, mas aqueles Vrajavasis, especialmente as Vraja Gopikas, elas ficaram muito ansiosas com a doença de Sri Krishna, então elas começaram a dar a poeira dos pés de lótus delas para garantir que Krishna ficasse com a saúde boa, para que ele se recuperasse. Aquelas Gopikas, elas podem descer a qualquer nível para a total satisfação de Sri Krishna. Elas nunca pensam sobre... Elas nunca estão buscando nenhuma satisfação para elas mesmas. Elas nunca estão pensando nelas mesmas.
Então, essas gópicas, elas podem descer a qualquer nível para a completa satisfação de Sri Krishna. Esse é o verdadeiro significado de Raganuga Bhajana. O segredo de Raganuga Bhajana. O mesmo humor de Raga Bhajana secreto foi expressado por Srila Prabhupada quando ele disse: o mesmo humor secreto de Raga Bhajana foi expresso por Srila Prabhupada quando ele disse: eu posso descer a qualquer nível para a verdadeira pregação de Sri Chaitanya Vani, dos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Muitos dos seus seguidores não o compreenderam. Muitos dos seus seguidores o abandonaram, mas mesmo assim Prabhupada estava fixo em sua determinação. Prabhupada jamais mudou a sua posição. É por isso que Prabhupada costumava dizer: se todo mundo estiver contra mim, ainda assim eu vou cantar. Vou continuar cantando sobre a verdade absoluta de maneira absoluta, permanecendo sob o guarda-chuva dos pés de lótus de meu Guru Padma. Eu não vou mudar a minha posição. Às vezes, Prabhupada costumava dizer, a principal razão... Às vezes, Srila Prabhupada costumava dizer, a razão pela qual eu vim para esta terra ainda não foi completada. A razão pela qual eu vim nessa terra ainda não foi completada. Porque para limpar toda a sujeira acumulada neste mundo material, este dever eu estava fazendo por muito tempo, mas agora todo o meu tempo se foi. Eu não consegui falar sobre aquele bhajana secreto, Raga Bhajana. Às vezes Prabhupada costumava dizer: Hidaya bolilo keva daita dasar seva gopi bhav kathar kirtan. Hidaya bolilo keva daita dasar seva gopi bhav kathar kirtan. Prabhupada writing in his, Prabhupada escreveu. Who is Vaishnava there? You can find. Vaishnava aqui, vocês podem ver. Prabhupada escreveu: quem está falando dentro do meu coração que é o dever a todo tempo cantar as glórias das Gopikas? O que Prabhupada quis indicar para nós? A gente deve entender isso. Prabhupada quis dar uma indicação de que alguém está falando dentro de mim todo o tempo, falando, vai e cante, tudo sobre as glórias das Gopikas, Manjaris. Então, o que Prabhupada queria dizer na frente de nós, mas Prabhupada não teve a oportunidade de falar. Prabhupada diz, do Himalaia, do norte da Índia, até Kanyakumari do sul, do norte ao sul da Índia. Eu viajei por todos os lados, mas eu não encontrei nenhum devoto realmente interessado a ouvir tudo sobre esse bhajana secreto. Eu não encontrei. Prabhupada costumava dizer isso. Isso não quer dizer que o nosso Guru Varga estava incluído nisso. Ele não está dizendo que Kesha Goswami Maharaj, que o nosso Guru Varga são inúteis. Não é isso. Prabhupada quis dizer que era o meu esforço, eu estava sozinho nesse esforço de revelar esses casos amorosos exclusivos de Krishna e os Vrajavasis, mas eu não tive a oportunidade, porque
o coração das pessoas não abandona os tópicos materiais. Então, sem alguma qualificação, qualidade, Prabhupada não tinha interesse de falar esses tópicos secretos na frente das pessoas em geral. Isso não significa que Prabhupada nunca quis falar sobre Raganuga Bhajana. Nós sabemos que Prabhupada certa vez estava falando Harikatha na margem do Radhakunda no mês de Kartika. Eu ouvi isso do nosso Guru Varga. Prabhupada estava falando Harikatha. Em algum momento ele estava falando sobre Radharani, mas assim que ele foi pronunciar o nome de Radharani, ele parou de falar Harikatha e começou a demonstrar aqueles sintomas de êxtase espiritual. Ashta Shakti Vita. Então quem diz que ele não é a favor de Raganuga Bhakti? Apenas Prabhupada não quer nos permitir pular no fogo. Prabhupada sempre quis garantir que a gente possa viver a vida de bhajana tranquilamente e possa avançar gradualmente até o nível mais elevado. Se você está ocupado em Vidhi Marga, no caminho das regras, então, pelas bênçãos do Guru Varga, por fim você vai alcançar esse Raga Marga, esse plano mais elevado. Siddhanta muito excelente, eu posso explicar algum dia. Srila Prabhupada costumava dizer que se nós sentirmos, se nós pudermos sentir, se nós não estivermos sentindo nenhuma atração por Aprakta Madhurasa, ou seja, esse amor conjugal transcendental com Sri Krishna, Aprakta Madhurasa Vilas, o amor transcendental por Krishna, então certamente, muito em breve, o amor conjugal mundano, Madhurasa mundano, vai nos contaminar, nós vamos sentir atração, por isso ir para o inferno. Isso é certo. Prabhupada costumava dizer isso. Agora, a esse respeito, eu gostaria de projetar alguns pontos que é fundamental sobre Yukta Vairagya. Yukta Vairagya é um grande segredo para você entrar no Raganuga Bhajana. Então eu quero explicar alguns pontos sobre isso. Um ou dois exemplos eu posso dar. Então, Yukta Vairagya, quero falar alguns pontos sobre a técnica de Yukta Vairagya, usualmente seguido tanto por Srila Prabhupada quanto por Srimati Radharani. Srimati Radharani pode enfrentar qualquer problema, mas ainda assim ela não abandonará o serviço a Krishna. Então veja, um dia, antes de mandar Srila Vana Maharaj para o estrangeiro, para pregar, para a pregação de Sri Chaitanya Vani, um dia, Srila Prabhupada pediu para Srila Vana Goswami Maharaj para colocar bota, calça, terno e ir diante dele. Aquela roupa de inglês completa. Mas Srila Vana Goswami Maharaj ficou com muita vergonha. Ele não estava pronto para fazer isso. Mas por fim, pela instrução, pela ordem de Srila Prabhupada, pela instrução de Prabhupada, por fim, ele se sentiu obrigado a trocar a sua vestimenta de sannyasi e colocar aquela roupa de inglês completa, com gravata, terno, bota, tudo.
Então Prabhupada falou, ok, agora você está bem. E isso é chamado de Yukta Vairagya. Isso é o verdadeiro significado de Yukta Vairagya. Então, o que Prabhupada quis dizer? As pessoas comuns não conseguem entender. Outro exemplo que eu posso dizer, um dia, o último sannyasi de Srila Prabhupada, quero dizer, Srila Jajabar Goswami Maharaj, ele estava com muita vergonha de falar Harikatha na frente daqueles grandes eruditos, num grande Dharma Sabha, numa grande assembleia religiosa. Ele não estava pronto para falar na frente do público, estava com muita vergonha. Mas foi a instrução permanente de Srila Prabhupada que Srila Jajabar Goswami Maharaj tinha que ir lá falar Harikatha como um representante da Gaudiya Mata. Como um representante da Gaudiya Mata ele deve ir. Mas Srila Jajabar Goswami Maharaj começou a chorar. Que eu posso falar lá? Eu não sou erudito, eu não sou inteligente. Como eu posso falar Harikatha lá? Srila Jajabar Goswami Maharaj começou a chorar depois de ouvir essa instrução de Srila Prabhupada. Como eu posso ir? O que eu posso falar lá? Aquela grande assembleia. Mas Srila Prabhupada nunca quis mudar de decisão. Ele decidiu enviar Jajabar Goswami Maharaj como um representante da Gaudiya Mata. Então ele deveria ir lá naquele sabá, naquela assembleia, para falar Harikatha. E Jajabar Maharaj começou a chorar. Mas Srila Prabhupada falou, o que aconteceu? Ele terá que ir. Por que ele está chorando? Ele deve ir. Eu não vou mudar a minha decisão. Então ele teve que ir lá e falar Harikatha. E todos os sadhus que estavam lá, todos começaram a falar, sadhu, 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 muito bom, muito bom, muito bom. Eles começaram a falar. Então, a longa distância, Prabhupada pode dar misericórdia para qualquer um. Nós devemos acreditar que todo o nosso Harikatha, tudo que a gente escreve, nosso Siddhanta, se nós formos Anugatya, ou seja, 100% inclinados, todos nós podemos receber a divina ajuda de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur e do Guru Varga. Eu estava falando alguns pontos especiais que alguém diz que a linguagem e o Siddhanta de Prabhupada é muito difícil, enquanto a linguagem de Bhaktivinoda Thakur, comparativamente, é muito fácil. Então agora, se eu disser, talvez você seja um grande erudito, um mestre em Bengali. Então eu vou fazer uma pergunta bem fácil. Dos escritos de Bhaktivinoda Thakur, ele escreveu, Bhaktivinoda Thakur escreveu em Bengali. Eu vou dizer em Bengali primeiro. Bhagavanir antaranga shakti asal shakti. Bhaktivinoda Thakur writing. Bhaktivinoda Thakur escreveu. Eu vou falar desses escritos dele. এই অন্তরঙ্গা শক্তির বাইরে যে শক্তি আছে বলে মনে হয়, অথচ এই অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি না থাকলে যার কোনো অস্তিত্ব থাকে না, তাকে বলে মায়া. Somebody putting question in front of Bhaktivinoda Thakur. Alguém vem perguntar para Bhaktivinoda Thakur e Bhaktivinoda Thakur deu a resposta bem claramente, bem claramente, em Bengali. Não há complicação. Bhaktivinoda Thakur diz: ভগবানের স্বরূপ শক্তি হলো শক্তি, ভগবানের স্বরূপ শক্তির বাইরে যে শক্তি আছে বলে মনে হয়, অথচ যে স্বরূপ শক্তি না থাকলে পরে এই শক্তির কোনো অস্তিত্ব থাকে না, তাকে বলে মায়া. তাকেই বলে মায়া. যে ভগবানের স্বরূপ শক্তি হলো শক্তি, স্বরূপ শক্তির বাইরে যে শক্তি আছে বলে মনে হয়, অথচ স্বরূপ শক্তি ছাড়া যার কোনো অস্তিত্ব নাই, তাকে বলা হয় মায়া.
O que você entende? Essa é a minha pergunta. O que vocês entenderam? Se vocês são bengalis, eu te pergunto, o que vocês entendem? Ou se hindi, eu vou falar em hindi agora. भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोल के महसूस होता है, लेकिन भगवान का स्वरूप शक्ति को हटा लिया जाए तो जो शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहती, उसका नाम है माया। अब क्या समझे? अब बताओ क्या समझे? भगवान का स्वरूप शक्ति ही असली शक्ति है। भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोल के महसूस होता है, लेकिन भगवान का अंतरंगा शक्ति स्वरूप शक्ति को हटा लेने से जो शक्ति का एग्जिस्टेंस मिसिंग हो जाता है, जाती है, उसका नाम माया। मतलब क्या समझे? Can you give answer properly? Você pode responder apropriadamente? Um bengali muito simples, mas você não vai entender completamente. Então, o que Bhaktivinoda Thakur quis dizer? Que Swarupa Shakti, a energia interna, Antaranga Shakti, é a energia eterna de Krishna. Mas além disso, existe aquela sombra dessa Shakti, que é Maya Shakti. Mas sem Swarupa Shakti, que existe dentro de Krishna, existe esse reflexo pervertido de Swarupa Shakti, que é Maya Shakti. Ou seja, se não existir um objeto, como vai existir a sua sombra? Similarmente, se não houver Swarupa Shakti, não vai existir Maya Shakti. Então, a Swarupa Shakti interna de Bhagavan, além dessa Shakti, nós sentimos que existe outra Shakti neste mundo material, mas com exceção a essa Antaranga Shakti, que existe eternamente no universo transcendental, a gente não encontra a existência dessa Maya Shakti. So what Prabhupada wanted to say, Bhaktivinoda Thakur wanted to say, if Sarup Shakti is not there, então o que Bhaktivinoda Thakur está querendo dizer? Que se não existisse Swarupa Shakti, não existiria a sombra. Então, Swarupa Shakti é a energia original e além dela, a gente experimenta outra Shakti neste mundo material. Mas acreditem em mim, sem a Swarupa Shakti, a energia interna de Krishna, esta Shakti aqui, Maya Shakti, perderia a sua posição e desapareceria, que ela é chamada de Maya. Então, externamente você pode ver que é uma apresentação muito fácil. A apresentação, as palavras de Bhaktivinoda Thakur são muito fáceis e as palavras e o Siddhanta de Srila Prabhupada são muito difíceis. Mas eu ouvi de meu Guru Padma e do Guru Varga um Siddhanta muito excelente. Guru Maharaj costumava dizer, e também do Guru Varga, Keshav Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj, às vezes, eles disseram que o discurso, o Siddhanta, os escritos de Prabhupada são como um coco verde. Sabe o coco verde? Externamente, a gente não consegue entrar em contato com a água doce e com o fruto. Você tem que quebrar este coco, então você pode chegar na água doce, você pode desfrutar do coco que está dentro, mas externamente, se você tiver com o coco, você vai ver aquela casca dura e áspera. Então, o Guru Varga costumava dizer, é como abedya, você tem que penetrar. Como? Por Sharanagati. Sharanagati. Por rendição, se você puder penetrar essa cobertura e entender o sentimento, o significado dos escritos de Srila Prabhupada, do contrário, você não poderá entender. Olha essa excelência. Eu posso dar um exemplo que confirma isso. Eu mesmo experienciei isso que eu ouvi do nosso Guru Varga. Quando eu comecei a ler sobre Srila Prabhupada, bem no início da minha vida devocional,
Eu estava com alguma dificuldade para entender. Então eu comecei a ler diariamente, os escritos de Srila Prabhupada e descobri que estava muito fácil de entender. O significado ficou muito fácil. Então, pela misericórdia de Srila Prabhupada e apenas pela misericórdia de Srila Prabhupada, você pode obter a entrada no Siddhanta e nos significados de todos os escritos de Srila Prabhupada. Do contrário, você não poderá ter essa entrada. Você encontrará algo muito duro, difícil. Quando você estiver inclinado, quando você for sincero, quando você estiver fazendo bhajana, muito bem, e pensando sempre em Prabhupada dia e noite, eu prometo, tocando Bhagavata, é algo automático. Automaticamente, gradualmente você vai aumentar o seu poder de percepção. Você vai entender. Você vai perceber o que Prabhupada quis dizer. Neste contexto, eu gostaria de dar um exemplo aqui. Muito tempo atrás, quando Prabhupada estava fazendo a Lila, Prabhupada costumava fazer diferentes tipos de exibições em diferentes locais, em Haura, estação Haura, em Dhaka, vários locais, Allahabad, vários locais. Então, sempre era o dever de Prabhupada fazer algo para que as pessoas comuns pudessem obter um benefício, para que as pessoas pudessem sair do cativeiro material e começar a fazer Haribhajana. Esse era o único desejo de Srila Prabhupada, de coração. Então, Prabhupada costumava fazer diferentes tipos de exibições. E ali em Dhaka, por exemplo, ele fazia exibições com bonecos, fazendo representações das lilas. Como a lila de Hiranyakashipu punindo Prahlada Maharaj, às vezes a lila de Ajamila, diferentes exibições. E junto com essas cenas ali, tinha uma orientação na forma escrita. Qual é o Siddhanta da história? Eles colavam na frente da exibição. Então, Prabhupada mesmo costumava escrever o significado e eles colavam na parede para que as pessoas pudessem ver a exibição, a lila, e ler o panfleto, o papel, e entender. Ah, esse é o significado dessa lila. Eles entenderam o Siddhanta Vichara e tudo. Mas, um dia, alguns professores universitários, professores de universidades, especialmente da Universidade Jagannatha, em Dhaka, alguns professores universitários vieram ver aquela exibição e foram vendo um por um aquelas exibições, mas quando eles estavam lendo o que estava escrito, eles não conseguiam entender. Era algo muito simples em Bengali, mas era o sistema que sempre tinha um guia da Gaudiya Mata ali também. E se alguém fizesse alguma pergunta, era responsabilidade desse guia responder. Então eles não conseguiram entender e perguntaram a esse guia: aqui está escrito isso. E qual é o significado dessa frase? Nós não conseguimos entender. Então, aquele menino, aquele devoto jovem começou a explicar o que Prabhupada quis dizer com aquele escrito. Então eles ficaram muito surpresos ao ver o significado. Ah, realmente,
A representação muito boa, mas também muito difícil. Nós não tínhamos conseguido entender, agora sim nós entendemos facilmente. Dessa maneira, as pessoas comuns não conseguem entender os escritos e discursos de Prabhupada. 1 ou 2 exemplos também eu posso dar para que vocês possam entender facilmente. Um dos nossos Guru Varga, Kunja Bihari Vidyabhushan, Kunjada, quando ele veio pela primeira vez, na verdade é um associado eterno de Srila Prabhupada, mas estava fazendo essa lila. Quando ele veio pela primeira vez para ouvir Harikatha de Prabhupada, ele antes estava servindo no correio, mas tirou uma folga por 3 semanas e, pelo conselho de seu amigo, que era o Paramananda Prabhu, ele e Paramananda Prabhu eram da mesma vila, vieram da mesma vila. Então, pelo pedido de Paramananda Prabhu, ele veio, foi hospedado, local para ele ficar, para ele comer, prachada, né? E começou a ouvir Harikatha no Jogapith Shri Mandir. Prabhupada estava dando Harikatha todos os dias, mas depois de 3 ou 4 dias ele percebeu. Ele falou, é inútil eu ficar aqui, eu não consigo entender o que ele está falando. O que ele está falando? Ele é o único sadhu, não existe nenhum outro sadhu. O que ele quer dizer? Eu não quero ficar mais aqui. Eu quero ir embora em breve. Então, ele falou o que ele estava sentindo para Paramananda Prabhu, que ele ia embora. E Paramananda Prabhu falou, não vai embora. Por favor, ouça mais por alguns dias. Eu peço a você, por favor, continue ouvindo por mais alguns dias. E você vai automaticamente entender. E, de fato, depois de completar 7 dias, Kunjada começou a compreender o significado interno do que Prabhupada estava dizendo sobre a verdade absoluta. Realmente, esse tipo de incomparável Siddhanta Vichara é a coisa mais rara neste mundo material. É algo impossível de encontrar. É Goloka Vani. Eu devo ficar aqui toda a minha vida. Eu devo servir. Eu devo dedicar a minha vida aos pés de lótus de Srila Prabhupada. Dessa maneira. Outro exemplo, eu posso colocar diante de vocês que muito tempo atrás, quando Srila Prabhupada estava lá no Radha-kunda, nessa ocasião, durante o mês de Kartika, talvez, ele estava falando Harikatha na frente de alguns eruditos. E Prabhupada falando de Siddhantas excelentes. Depois de ouvir todo o Harikatha, alguns devotos, aqueles que estão habituados a ouvir Srila Prabhupada por bastante tempo, conseguiram entender alguma coisa, mas alguns deles, especialmente aqueles recém-chegados, talvez tinham grande educação mundana, mestres, professores, mas eles começaram a falar na frente de Prabhupada. Prabhupada, o seu Harikatha é excelente, ele é muito bom. Ele está mudando o nosso coração, mas a gente não consegue entender alguns dos seus Siddhantas. Então você poderia, por favor, descer para o nosso nível, ou seja, falar Harikatha de maneira muito fácil para que a gente possa entender muito simplesmente? Então Prabhupada disse, se a pessoa que está falando Harikatha não descer ao nível da audiência, mas ao invés disso, se essa pessoa que está falando for misericordiosa e der o poder para a audiência subir ao nível da pessoa que está dando discurso, isso é bom ou é ruim? Então todos começaram a rir. Realmente, Prabhupada nunca quis fazer nenhum meio termo com ninguém. Prabhupada começou a falar, se o palestrante não descer ao nível da audiência, mas ao contrário, se o palestrante ajudar a audiência, aqueles que estão ouvindo o Harikatha,
Se o palestrante elevá-los ao seu nível, isso é bom ou ruim? Então eles começaram a rir. Então em toda a sua vida, Srila Prabhupada nunca quis fazer nenhum meio termo no caminho do seu Shuddha Bhakti, da devoção pura. Então eu quis colocar todos esses exemplos, um por um, na frente de vocês, para vocês poderem perceber o que Prabhupada queria fazer, o que Prabhupada queria dizer, com essa incomparável posição de Acharya de Srila Prabhupada, e pela sua misericórdia, pela misericórdia do Guru Varga, se toda a audiência puder me abençoar, eu posso seguir explicando a incomparável posição de Acharya de Srila Prabhupada. Eu posso me lembrar de pontos cada vez mais novos e seguir falando. Agora, no próximo dia, eu também posso falar sobre alguns pontos, sobre de que maneira exclusiva Prabhupada quis falar das instruções especiais para aqueles discípulos que iam pregar no exterior, para todos, na verdade, mas especialmente para aqueles que iam pregar no exterior. Antes de enviá-los para pregar, Prabhupada quis clarificar alguns pontos especiais que todos nós devemos entender e compreender para cortar toda a nossa ignorância. Quem pode ir pregar? Qual deve ser o seu humor? Do contrário, se a pessoa entender só a metade, muitos acharyas, muitos pregadores caíram, se desviaram. Então nós podemos realmente entender todos os segredos. Também estou muito interessado em falar tudo sobre a ordem exclusiva que Srila Bhaktivinoda Thakur deu antes de deixar o seu corpo para Srila Bimala Prasad Prabhupada. Instruções especiais. Estou muito interessado. É uma longa discussão, na verdade. No ano de 1914, Bhaktivinoda Thakur deixou este mundo material em 1914, antes do dia do Ratha Yatra, um dia antes do Ratha Yatra. E no dia do Gundicha Mandir, sim, e Bhaktivinoda Thakur quis dar algumas instruções especiais para Bimala Prasad Prabhupada, Sarasvati, diferentes tipos de instruções. Primeiro de tudo, para começar Dhamma Parikrama, peregrinação, circunambulação dos santos Dhamas. Também instalar o Daiva Varnashram Dharma, o Dhamma Parikrama, reabrir a operação do Vishwa Vaishnava Raj Sabha, ou seja, restabelecer a sociedade mundial Vaishnava. Então, vários pontos fundamentais, eu quero falar isso em detalhes, mas não deve haver nenhuma perturbação. Se houver alguma perturbação, interrupção no Harikatha, eu sinto muito por isso. Não consigo tolerar isso, é o principal. Dussangam ussijyo sassu sajjeda buddhimanaha ataha dussanga parichaya sassu sajjeda buddhimanaha santa eva asso chindanti manovyasangam uktivi. Posso falar este sloka no próximo dia? Então, neste ponto eu quero parar hoje. Gaurangaika gatir bhajasi tamati si gauradhama sthiti satsatsaika vitere kusanga virati dusto vetha niskriti sirupai garati sanatananati srijivote jostuti Shri Siddhanta Saraswati vijayate
गौरीय गोष्ठीपति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति सुजनार्बुदरादित्वपादयुगं जुगधर्म दुरंधर पात्रोबरम वरदावयदायक पूयपदम प्रणमामि सदा प्रभुपादुपदम प्रणमामि सदा प्रभुपादुपदम प्रणमामि सदा प्रभुपादुपदम। वाञ्छकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।